Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos iniciando mais um dia de meditação no livro de Salmos e hoje vamos meditar no capítulo 30, 31 e 32. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. Queridos, o Salmos 30 é uma oração de gratidão pela graça de Deus que restaura a comunhão com o pecador arrependido. Conforme diz o cabeçalho, essa composição de Davi foi destinada ao louvor na dedicação da casa, ou seja, um cântico para uso quando fosse completada a construção do templo, uma obra projetada por Davi e realizada depois de sua morte pelo seu filho e sucessor Salomão. Apesar de ser um hino preparado para um momento de comemoração nacional de Israel, o tom do Salmo 30 é pessoal, uma mensagem de redenção da própria vida de Davi. Ele inicia esse salmo no verso 1 ao 3, né? Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim, Senhor. Deus meu, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não desceste à sepultura. Davi havia chegado à beira da morte e sobreviveu somente pela graça de Deus. Com certeza, essa linguagem pode incluir sua salvação diante das perseguições de Saul, durante a rebelião de Absalão e das várias batalhas de conquista. Mas fica evidente nos versos seguintes que Davi pensava em momentos de afastamento de Deus, consequência dos seus próprios pecados. Ele continua no verso 4 e 7. Como é normal nos hinos de Davi, ele chama todos os servos do Senhor a participar do louvor, sempre exaltando o nome de Deus. Mas os motivos citados vêm da sua própria experiência. Ele viu a grande diferença entre a ira e a graça de Deus, pois a ira passou e a graça permanece. Depois do livramento, é fácil cair no erro da autoconfiança. Davi confessa essa falha. Ele havia cometido esse erro de confiar em si, pensando que nunca seria abalado. Depois de Deus dar para Davi grandes vitórias sobre Saul, Absalão e as nações ao seu redor, ele decidiu, sem permissão divina, fazer um censo da nação de Israel. Deus não se agradou dessa decisão do rei, que enviou um castigo severo que custou a vida de 70 mil homens e ovelhas sob o cuidado deste pastor de Israel. Nós vemos essa passagem em 2 Samuel 24, 1 ao 17. Agora, o vínculo desse pecado de Davi com o Salmo 30 nos parece evidente quando consideramos o desfecho da história, que ele procurou o perdão. Então, assim, é uma possibilidade do Salmos 30 ter ligação com essa passagem de 2 Samuel 24, 1 a 17. Nós vemos aqui no verso 8 e 10, ele fala assim: olha, por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando abaixo da cova? Louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Na busca da compaixão de Deus, Davi obedeceu às instruções divinas e comprou um terreno onde se fez sacrifício ao Senhor, lá em 2 Samuel 24, 18 a 25. Uma vez perdoado por Deus, parece que Davi dedicou o resto de sua vida aos preparativos para a edificação do templo neste mesmo lugar e a organização dos cultos de adoração em Jerusalém. A graça de Deus demonstrada ao rei Davi motivou esse salmista a se dedicar de coração ao louvor do Senhor. Ele conclui o salmo com esta mensagem alegre dos versos 11 e 12. Converteste o meu pranto em folguetos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Nós, como pecadores que precisam de misericórdia de Deus, temos o mesmo motivo para adorar ao nosso Senhor. Agora aqui no capítulo 31, quando Davi enviou esse salmo para o mestre de canto, ele não anotou o contexto histórico do hino. O conteúdo que fala de perseguição, conspiração e de rejeição por seus vizinhos é conhecido. Ajusta-se bem ao conflito do rebelde Absalão com seu pai.
o rei Davi. Como outros salmos escritos em circunstância de angústia e perseguição, este demonstra a fé de Davi em Deus, o único capaz de oferecer o refúgio e proteção. Não deve nos surpreender que as palavras de Salmo estavam no coração do próprio Jesus nos seus últimos minutos de cruz. Davi abre o Salmo com suas declarações de confiança em Deus e um apelo por ajuda urgente. Nós vemos no verso 1 ao 4. O salmista confia no Senhor como sua rocha e fortaleza, mas não deixa de fazer suas súplicas nos momentos de angústia. Apesar de expor os seus medos e preocupações, Davi consegue manter o foco no caráter divino. Ele deseja que Deus distingua entre os perversos, perseguidores e o servo fiel, mas entende que a resposta favorável depende do caráter de Deus e não do mérito humano. Nós vemos aqui no verso 3, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. É o nome de Deus, sua natureza santa e misericordiosa, que livra o servo do sofrimento. As palavras que Davi usou para expressar sua confiança na salvação estavam no coração de Jesus durante o seu tempo na cruz. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, verso 5. São as palavras que Lucas registrou como a última oração de Jesus, lá em Lucas 23, capítulo 23, versículo 46. Estevão, o primeiro de muitos cristãos mártires, empregou praticamente as mesmas palavras quando foi apedrejado em Jerusalém, ali em Atos 7:59. Nem a morte pode separar o servo fiel do amor de Deus, Romanos 8, 37 ao 39. Na confiança no Senhor, essa confiança no Senhor fica em contraste total com a idolatria. Quem confia no verdadeiro Deus não encontrará nenhum conforto nos ídolos. Nós vemos ali nos versos 6 ao 8. Quando Davi olhou para a sua própria situação, porém ele se desanimou. Nós vemos aqui no verso 9 e 10, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Aqui percebemos uma diferença fundamental entre Davi e seu descendente Jesus. Cristo sofreu na cruz por causa das nossas transgressões, mas Davi reconheceu que ele mesmo foi o culpado de pecado diante do Senhor. Nós estamos do lado de Davi, culpados. Quando vem a tristeza e o desânimo, devemos lutar para restaurar ou reforçar a nossa comunhão com Deus. Davi não encontrou forças na sua própria alma, e muito menos nas pessoas ao seu redor. Eles rejeitavam, fugiram e conspiraram contra Davi, nos versos 11 ao 13. A linguagem desses versos nos lembra da realidade do conflito de Davi e Absalão, que está em 2 Samuel 15 ao 17. Em 2 Samuel, tanto do capítulo 15 até o capítulo 17 está essa história. E prefigura o sofrimento de Jesus, rejeitado pelas pessoas que ele tanto desejava ajudar. Onde Davi encontraria ajuda? No verso 14 ao 15, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. A confiança da proteção divina se baseava na misericórdia do Senhor para com os fiéis e na justiça dele em destruir as obras dos adversários ímpios, versos 16 ao 20. Davi chegou a reconhecer sua própria falta de fé e se arrependeu dessa falha. Quando caiu na cilada da autopiedade, ele deixou de ver as obras de Deus e achou que o Senhor havia se esquecido dele, mas Davi percebeu que estava errado nisso. No verso 22 ele fala assim, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice e voz, quando clamei por teu socorro. Quando achamos que Deus não se preocupa, a falha é nossa, pois Deus sempre é fiel. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigora-se o vosso coração, vós todos que esperai
no Senhor, verso 24. E para finalizarmos o dia de hoje, nós temos aqui o Salmos 32, que é um salmo de sabedoria e também um dos grandes salmos penitenciais. Acredita-se geralmente que este salmo, bem como o Salmo 51, teve como inspiração uma resposta de Davi a Deus após o seu infame caso com Betseba, que está em 2 Samuel 11. Uma das marcas de integridade das Escrituras é que tanto as fraquezas quanto os triunfos dos seus personagens são ali relatados. A estrutura deste salmo é a seguinte: louvor de gratidão pela bênção, que é versículo 1 e 2, relato de angústia do salmista antes de confessar a Deus os seus pecados, versículo 3 ao 5, e lição para todos com base na experiência do salmista com o Senhor, versículos 6 e 7. Oráculos do Senhor falando sobre a vida reta, 8 e 9, e louvor final ao Senhor por sua misericórdia, versículo 10 e 11. No versículo 1, que começa com a palavra bem-aventurado, é a mesma palavra que abre o Salmos 1, versículo 1 também, significa feliz. O emprego deste termo é bem adequado tanto para o justo do Salmo 1, quanto para o pecador confesso desse Salmo 32, cujo pecado é coberto. O poeta descreve como Deus lida com o pecado de várias maneiras. O pecado pode ser afastado, que é o sentido básico da palavra perdoado, e coberto, que é o significado básico da palavra expiação. Dos versículos 2 ao 5, e Davi usa o termo eu me calei, o silêncio era uma resistência teimosa em admitir a culpa, uma esperança de que, com o tempo, o pecado e seu castigo desaparecessem. Porém, quanto mais Davi adiava sua confissão, mais sofria. Ele percebeu que não era somente sua consciência ou seus sentimentos que o atormentavam, mas a pesada mão de Deus. Salmos 38, do 1 ao 6 e o 8 também. Quem quer que tenha sido ferido, o principal ofendido em qualquer pecado sempre é o Senhor. Ele usa o termo também, tu perdoaste. As sequelas do pecado de Davi com Betseba ainda permaneceram por algum tempo, apesar do perdão de Deus, em 2 Samuel 12, do 13 ao 20. Neste momento, no entanto, a grande notícia era o perdão de Deus. O Senhor havia restaurado seu relacionamento com Davi. No verso 6, Davi usa o termo aquele que é santo. Com base em sua própria experiência, Davi orienta a congregação. Ela também poderá obter o perdão de Deus se entrar na presença do Senhor com fé, como fez Davi. No verso 7, esse salmo possui mudanças rápidas e dramáticas. Após se dirigir à congregação, Davi fala diretamente a Deus: tu és o lugar em que me escondo. Nos versos 8 e 9, Davi usa o termo instruir-te-ei. O orador novamente muda. Agora o Senhor entra no salmo para falar a Davi e ao seu povo. Exorta quem o ouve a não ser como um cavalo que não quer ir onde o dono manda, que tem de ser discipulado por causa da sua teimosia. Deus não quer colocar cabresto nem freio em seu povo, como um animal de montaria. Espera que seus servos lhe respondam prontamente e por vontade própria. No verso 10 e 11, o salmista ali apresenta um contraste entre as muitas dores do ímpio e a alegria do pecador perdoado, e conclama então o justo a se unirem a ele em louvor a Deus por sua maravilhosa misericórdia. Queridos, e finalizamos mais um dia de meditação da palavra do Senhor, e como esse Salmos 32 fala, quando nós observamos e estudamos quando Davi pecou, quando ele foi ser confrontado ali pelo profeta Natã, e a oração de arrependimento, Salmo 51, esse salmo, se nós pegarmos um estudo sobre esse acontecimento na vida de Davi, embora ele cometeu um adultério com a mulher de Urias, com Betseba, embora ele mandou uma carta para que Joabe colocasse Urias no fronte da batalha para que ele viesse morrer num contra-ataque, ainda instruiu que deixasse ele meio ali em apuros para que ele fosse morto. Então nós vemos que ele pecou contra Urias, pecou ali contra a nação, mas quando Davi se
relaciona, quando Davi vai lá se reconciliar, pedir perdão ao Senhor, a oração de Davi é assim: Senhor, somente contra ti somente eu pequei. Então nós vemos que Davi ali nos ensina que o pecado que cometemos sempre ele é contra Deus. Às vezes ferimos uma aliança quando há um adultério, quando há um pecado dentro do casamento, ferimos pessoas quando nós cometemos pecado contra pessoas, mas nós não podemos esquecer que o maior ofendido quando nós pecamos é a nossa comunhão com o Senhor. Então Davi fala: somente contra ti eu pequei. E Davi ali no Salmo 51 clama ao Senhor, como nesse salmo, para que ele volte a ter essa comunhão com Deus. E a consequência, após o perdão, após o reconhecimento de Davi do seu pecado, após ele se lançar diante de Deus, ele foi perdoado, porque ele reconheceu que ele ofendera a Deus com o seu pecado. As consequências ficaram sobre a vida de Davi por mais longos anos, mas ele entendeu que ele precisava voltar-se a Deus. O relacionamento com Deus, a comunhão com Deus seria necessária para que ele pudesse sobreviver às consequências do seu erro, do seu pecado. Então, que você sempre pense, quando você estiver em alguma situação, que você tiver uma bifurcação entre pecar e não, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e quando pecamos, ofendemos a nossa comunhão com Deus. Que você possa valorizar e ter temor a este Deus poderoso que nós servimos, e que você possa se guardar. Assim como nós vemos lá no finalzinho do Novo Testamento, o apóstolo dizer assim: filhinhos, apóstolo João, não pequeis. Que você possa entender que quando nós pecamos, nós trazemos consequências sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos o nosso pecado diante de Deus, nós pedimos perdão, Ele nos perdoa, nós restabelecemos a comunhão, mas nós temos consequência. Então, para que você tenha uma vida abençoada, fuja da aparência do mal, fuja de qualquer situação que possa te levar a pecar contra o seu Deus e contra as pessoas que estão à sua volta. Queridos, que Deus os abençoe, dê um dia abençoado para todos vocês. Estaremos aqui novamente amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Deus o abençoe.